Então, vamos lá, peguem a apostila 2, para a gente finalizar essa semana. Prof, eu não tô com a apostila 2. Eu também não tô com a apostila 2. Você não está em casa? Tá na minha mãe, minha apostila. Tá. Eu tô na minha avó. Não, Aqui tá na minha mãe também. tá bom, não tem problema. A gente acompanha, tá? Apostila 2, página 100. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu pegar minha apostila aqui, peraí. Aí a Sara me prendeu aqui na cadeira. Pode? Quem tá sem a apostila, o que vai fazer? Vai ir anotando os resultados, tá, pessoal? Pega o caderno de matemática e vai anotando para depois vocês passarem ali lá no... Então, nós vamos lá para a página 168 da apostila 2. 168. Opa, foi demais. Página 168. Então, vamos lá. Na questão, a página 167 nós já havíamos feito durante a aula, né? Essa página 168, o que nós vamos fazer? É para completar aqui a reta numérica, com as frações que aparecem nas fichas acima. Só que vocês observaram aqui... Oh, meu Deus, não está parando esse trem. Vocês observaram que aqui eu tenho o denominador 5, aqui eu tenho o denominador 9. Aqui eu tenho o denominador 5 e denominador 5. Prof, Oi? que página que é mesmo? 168, 168 da apostila 2. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer aqui para eu organizar essas fichas nos locais certos? Aqui em cima eu tenho o denominador 2. Aqui eu tenho o denominador 5, aqui eu tenho o denominador 9. Como que eu vou fazer para organizar essas fichas? O que eu preciso fazer para comparar? Você precisa colocar as fichas de cima, alguma continha de equivalente, eu esqueci. Exatamente, nós vamos tornar os denominadores iguais. E aí vocês lembram que eu dei uma diquinha da gente sempre multiplicar? Como eu tenho aqui só 2 denominadores diferentes aqui embaixo, eu vou multiplicar o 5 por 9 e vou multiplicar o 9 por 5. E aí eu vou achar, então, uma equivalência entre essas fichas, entre esses denominadores. Então, eu vou multiplicar. Pessoal, tudo que eu fizer aqui com a minha canetinha vermelha, vocês vão fazer aí na apostila de vocês, ok? Então, eu vou multiplicar aqui por 9, perdão. Então, coloca aí vezes 9 aqui. Quanto que é 5 vezes 9? 45. 45, exatamente. Ó, aqui vou até colocar aqui, porque o pessoal está entrando muito, gente. O horário, eu avisei no grupo, era 9h45. Já se passaram 7 minutos e tem aluno entrando agora. Aí fala, pro, onde que tá? O que é para fazer? Tem que entrar no horário, gente. Página 168, apostila 2.
Tem alguém com o áudio aberto? Fecha, por favor. Então, eu vou tornar todas essas frações equivalentes. Como eu não tenho como transformar os 9 em 5, eu vou transformar então, essas frações em frações equivalentes com um denominador em comum, né? Então, se eu multiplicar o 5 por 9, eu vou ter 45. E se eu multiplicar aqui o 9 por 5, quanto que é 9 vezes 5? 45. 45, né? Quem entrou depois, tudo que eu tô fazendo, menos isso aqui, é claro, né? Tudo que eu tô fazendo com a canetinha vermelha é para vocês anotarem aí na apostila de vocês, para quando precisar consultar, que tiver que fazer uma atividade, vai lembrar como foi feito. Não quero só a resposta da apostila, tá? É para fazer tudo isso aqui que eu tô fazendo com a caneta vermelha. Anota aí isso aí na apostila de vocês. Se eu multipliquei o meu denominador, aqui também vou colocar denominador 45, porque eu vou multiplicar por 9, né? Aqui também vou multiplicar por 9. E vou ficar com o meu denominador 45. Ok. Se eu multipliquei o meu denominador por 9 aqui, eu tenho que multiplicar também o meu numerador. Quanto que é 9 vezes 3? 27. 27. Muito bem. Vou colocar aqui. Então, eu transformei essa fração numa fração equivalente com o denominador 45. E todas essas também vão ficar com o denominador 45. Se eu multipliquei o 9 por 5 e deu 45, o que eu tenho que fazer aqui com o 8? Pedro, o que eu tenho que fazer com esse 8? Pedro e Yuri? Pro, eu sei. Pode falar então, Yuri. Eu acho que é vezes 5. Vai multiplicar também por 5. Tudo que eu fizer aqui embaixo, eu tenho que fazer aqui em cima. Exatamente, Yuri. Muito bom. E quanto que é 8 vezes 5? 40. 40. Então, a minha fração aqui ficou 40 a 45 avos. A mesma coisa eu vou fazer aqui com essa outra fração. Eu vou tornar ela equivalente. E, ó, eu falei que é para anotar tudo que eu estou anotando em caneta vermelha. Tem aluno que só está olhando. Estão anotando aí na apostila? Mas tem apostila, eu tô sem apostila. Então, eu disse que quem está sem apostila é para anotar no caderno. Ah, tá. 9 vezes... O 5 aqui eu multipliquei por 9. Eu vou multiplicar o 9 por 9 também. Que é igual a Quanto que é 81. 9 vezes 9? 81. Igual a 81. Muito bem. E aí, tá bem lento o meu mouse aqui, pessoal. Vou transformar os 7/5, então, numa fração equivalente com denominador 45. Vou multiplicar, se eu multipliquei o 5 por 9, vou multiplicar também o 7 por 9. Quanto que é 7 vezes 9? 63. 63. 63. Ok. Agora eu tenho essas frações que são equivalentes aqui. Como está numa reta numérica, nós sabemos que o menor... Ô, Senhor da glória! Então, nós temos que colocar a menor fração no primeiro quadrinho. Qual é a menor fração aqui? Quando todos os denominadores são iguais, eu vou olhar, então, o menor denominador. Perdão. Quando todos os denominadores são iguais, eu vou olhar, então, o menor numerador. Não é isso? Qual é o menor numerador aqui com o denominador 45? 27, 40, 81 ou 63? 27. 27, 45 avos. Mas eu não vou escrever o 27, 45 avos. Eu vou escrever aqui os 3/5.
Então, nós já usamos esse aqui. Esse aqui tá fora, né? Vamos tirar ele da jogada. Sobrou 40, 81 e 63. Qual é o menor aqui? 40 e 45 avos. Que é equivalente a 9 quintos. 8 nonos. Desculpa. Então, esse também já está fora. Nós já usamos essa ficha. 81 e 63. Qual que é menor? 3. 63, que equivale a 7 quintos. 7 quintos. E aí, por último, 81, 45 avos, que equivale a 9 quintos. Então, nós completamos com as frações, né, em ordem crescente, no caso. E depois estava pedindo, então, para completar com os símbolos maior e menor. Então, 9 quintos é maior ou menor do que 8 nonos? Lembrando que quanto mais próximo do inteiro, maior ela é. Maior. Menor, menor. Maior, 8. porque ela está mais próxima do inteiro. Então, ela é a que tem mais partes, né? 3 quintos e 7 quintos. Qual que é ela? A 3 quintos é maior ou ela é menor? Menor. Menor, porque está mais longe do inteiro. Olha o tamanhozinho aqui, ó, de 3 quintos e olha o tamanho de 7 quintos. Então, é menor. 3 meios, que está aqui, é maior ou menor do que 3 quintos? Maior. 3 meios é menor? Olha o tamanho que é 3 meios. Maior. Olha a parte que equivale a 3 meios. E olha só a parte que equivale a 3 quintos. 3 meios, então, é maior. Exatamente. Maior. Alguém está falando aí, estava falando já. Maior é só parei porque para explicar que é menor. Tá bom? Na questão 5, nós temos 2 atletas de uma corrida. Está dizendo que 2 atletas de uma corrida estão se aproximando da linha de chegada. A Renata correu 12/16 do percurso e a Fernanda correu 7/8. Está perguntando, então, qual das 2 imagens, né? Tem aqui a reta desenhada com o percurso que elas correram. Qual dessas 2 imagens, a imagem A ou a imagem B, que está representando ali o percurso que elas já percorreram? Percurso A. Quem discorda? Eu. O que você acha, Tiago? Eu acho que o percurso que é da onde eles já correram é o B. O B? Alguém discorda? É a letra B. Vou parar o compartilhamento aqui. Levanta a mão quem acha que é a imagem A, a reta A. Quem acha que é a reta A que representa, então, o percurso que as atletas correram? Levanta a mão quem acha que é o A. Ninguém acha que é o A? Rafael. Quem acha que é o B? O que você acha, Matheus? Matheus está travado. Por que você acha que é o B, Regiore? Professora, acho que 7/8 é maior que 12/16. Não, mas não é isso que está mostrando, está perguntando. Porque uma correu 12/16 e a outra correu 7/8. Qual que está mostrando ali o percurso que elas correram? Prof, é que pra mim o vídeo tá atrasado. Eu levantei a mão no ar. Ah, sim, na letra A. Tá me ouvindo Já agora? Hã? Pode ficar ruim. E por que você acha que é a letra A? Porque aí tá 3/4, ela tá 12/16.
3/4 é o mais perto. Então, mas a questão não é essa. Está dizendo que uma percorreu 12/16 e a outra 7/8, né? E aí está perguntando qual dessas imagens que está mostrando, ilustrando o percurso que elas fizeram. Se nós observarmos aqui, pode fechar aqui o áudio, tá? Se nós observarmos aqui, eu vou compartilhar de novo, presta atenção aqui. 3/4 não está no mesmo local que 12/16? Sim ou não? Sim. Sim, né? E o 7/8 também está aqui no mesmo lugar de 7/8. As duas retas estão corretas, tá? Por que está aparecendo esse 3/4 aqui se o enunciado está falando 12/16? E aí? Não sei, professor. Não sei. Se eu pegar esse 12 e dividir ele por 4, quanto que vai ficar? 3. 3. Se eu dividir em cima por 4, embaixo eu também tenho que dividir por 4, meu denominador, não é? Quanto que é 16 dividido por 4? 4. Então, olha só. 12/16 é equivalente a 3/4 também. Então, o que acontece? Oi? Prof, eu ia apertar Alt A para o meu áudio ligar e responder. Eu apertei Alt F e falei 4. Só que não saiu porque meu áudio Está atrasado, né? Então, vocês conseguiram observar que as duas imagens estão mostrando o mesmo percurso? Sim ou não? Eu vou copiar isso daí. Hein, pessoal? Eu vou copiar isso daí. Não precisa, Pedro. Então, as duas imagens representam o percurso que as atletas correram, porque as frações são equivalentes. É a mesma. Vai obter o mesmo resultado. Isso. Exatamente. É a mesma coisa. As duas imagens estão com a mesma coisa. É como inverter a cara de. Só que aqui eles colocaram 3/4 porque é uma fração equivalente. Tem alguém com o áudio ligado 6 e passarinho. Porque 3/4 é equivalente a 12/16. Pessoal, eu coloquei assim, dessa forma, porque aqui é difícil de escrever com o tracinho embaixo. Mas também significa a mesma coisa. Quando você vê um número com essa barrinha aqui, também é uma fração, tá? Então, escrevam aí que as duas imagens representam o percurso das atletas, pois 3/4 é equivalente a 12/16. Professora, eu coloquei meio diferente, mas tá certo. As duas imagens representam a mesma coisa. Só acrescenta que 3/4 é equivalente a 12/6. Tá bom. E aí, se eu olhar por essa reta, se eu olhar nessa imagem das retas, qual das duas atletas está mais perto da chegada? A 7/8. Quem que percorreu 7/8? Fernanda. Fernanda. Então, a atleta que percorreu, que está mais próximo da linha da chegada, é a Fernanda, né? Boa, Fer. Por quê? Mãe, tem um passarinho morto ali no chão, tá?
Rafa, você tá com seu áudio ligado, tá? Mas Era um filho de pombo. Vai, pessoal, eu quero resposta, não quero brincadeira. última polícia, o assunto. Pois 7/8 é maior do que 4/4? 4/4? 3/4? Ah, exatamente. Foi 7/8 4/4 maior. É maior que 3/4 ou 12/16, no caso, né? Vamos colocar só o 12/16 aqui. E também equivale a 3/4. Prof, 4/4 não existe, né? 4/4 existe. É o inteiro, né? Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho um numerador igual ao meu denominador, significa que eu tenho todas as partes da minha divisão. Uma pizza, quando ela chega na sua casa, ela tem 8/8. E aí, quando você come um pedaço, ela fica com 7/8. E você comeu 1/8. Você come o segundo pedaço, você comeu 2/8 e ela ficou com 6/8. Ok? Tem que comer um pedaço. Morre. Ô, Guilherme, você tá sem apostila e fica abrindo o áudio para ficar com brincadeira? Então, já que não vai prestar atenção, então não fica na aula, né? Foi só para ficar atrapalhando. Ué, não tá atrapalhando? Tá abrindo o áudio para falar morre. Isso aí é atrapalhar. E o barato, ué? Mas não precisa abrir o áudio. Tá. Tá com gracinha. Então, vamos lá para a próxima questão, que eu quero finalizar isso aqui ainda hoje. Jefferson e seus amigos participaram de uma prova de ciclismo. Após 1 hora da largada, observe a fração do percurso total que cada um deles percorreu. Então, o Jefferson percorreu ali 4/8, o José percorreu 3/8, o Ângelo 6/8 e o Daniel 5/8. Todos eles, todas essas frações estão com o mesmo denominador. Isso facilita, então, a gente ter esse entendimento, né? Na letra A, o que é para fazer, Tiago? Organizar em ordem decrescente as frações representadas na parte do percurso que Jefferson e seus amigos percorreram após a 1 hora. Ok. Ordem decrescente. Como é a ordem decrescente? Do maior para o menor. Diminui. Do maior para o menor, exatamente. Tiago, qual é a maior fração aqui? 6/8. Então, nós vamos colocar lá 6/8, que é maior que... Que é maior que o quê, Tiago? Próximo. 5/8. 5/8, já vai anotando aí. Que é maior que... 4/8. 4/8, que é maior que... 3/8. 3/8. Ok. Mateus, qual deles percorreu a maior parte do percurso? Ângelo. Exatamente, foi o Ângelo que percorreu quantos? Que fração do percurso? 6/8.
Ângelo. Mas não precisa colocar aqui, você está perguntando ali qual é o... Sabendo que o total dessa prova era de 40 quilômetros, quantos quilômetros cada um percorreu? Como que eu faço esse cálculo, Yuri? Vocês lembram da fração de quantidade? Ô, Pro, eu não fiz essa. Sim, mas é para a gente fazer junto, tá? Você lembra da fração de quantidade, Yuri? Como que a gente faz o cálculo? Ou já esqueceu? Não lembra? Não. Eu vou fazer vocês lembrarem, então. Divide o total pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. Lembram disso? Qual é o total da prova? Qual é o total, o percurso total da prova? 40 quilômetros. 40 quilômetros. Faz aqui comigo, Yuri. Vamos fazer junto. Abre o áudio aí para Pro. Então, o que você vai... Nós vamos colocar aqui. Ensino médio. Silêncio, pessoal. Nós vamos descobrir, então, se divide o total pelo denominador, eu vou pegar lá o percurso do Ângelo. Vou pôr um Ange aqui. Do Ângelo. Vou pegar, então, 6/8 de 40. Não é isso? Tá lembrando, Yuri? Sim. O que eu faço aqui, ó? Acho que foi ontem ou anteontem que você me deu essa... Na segunda-feira você lembrou desse aqui. Lembra disso? Eu vou dividir, então, o meu denominador, o meu total, pelo meu denominador. Quanto que é 40 dividido por 8? Ou seja, 8 vezes quanto que é igual a 40? 160? 5. Não, dividido. Ah, dividido. Isso, 40 dividido por 8. Mas aí, a divisão, ela é o inverso da multiplicação, não é? 8 vezes quanto que vai ser igual a 40? 5. 8 vezes 5. Então, 40 dividido por 8 é igual a 5. Então, eu já descobri que 40 dividido por 8 é igual a 5. O que eu tenho que fazer agora? Você pega o resultado e multiplica pelo seu numerador. Exatamente. Vou multiplicar o 5, então, pelo meu numerador, que é igual a 6. Né? E aí, quanto que é 5 vezes 6? 30. 30. Então, nós descobrimos que o Ângelo, ele percorreu, né, na primeira hora, 30 quilômetros. E aí, como todos os denominadores são 8, eu não preciso ficar fazendo esse cálculo em todas, porque eu já sei que 40, tanto do Jefferson, quanto do José, quanto do Daniel, eu vou ter que fazer o 40 dividido por 8, não é? Para economizar tempo, eu vou pôr aqui, então, o José, o J do José. Não, deixa eu escrever José, porque tem 2 com J aqui, né? Eu já vou economizar, eu vou pegar esse cálculo aqui, né? E vou aproveitar aqui para descobrir o percurso do José. Então, eu já sei que o José, ele percorreu 3/8, não foi isso? Então, se eu pegar o 40 e dividir por 8, vai ser igual a 5. Eu já sei que vai dar 5 a divisão do 40 por 8. Então, eu vou pegar só o resultado da divisão do total pelo denominador e vou multiplicar pelo numerador. Qual é o numerador da fração equivalente ao percurso que José percorreu? José percorreu que fração? Ele percorreu 3/8. 3/8. Então, vou pegar o resultado de 40 dividido por 8 e vou multiplicar por
3. Por 3, exatamente. Porque ele percorreu 3/8. Então, peguei o resultado aqui da divisão e multipliquei por 3. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Que é igual a 15, exatamente. Então, o José percorreu aí 15 quilômetros. E o Ângelo? Não, o Ângelo nós já fizemos, né? E o Jefferson? Vou colocar Jeff. O Jefferson, ele percorreu 4/8. Eu já sei que o 40 dividido por 8 é igual a 5. Não sei? E eu vou só multiplicar, então, o meu 5 pelo meu numerador. Então, aqui que está saindo, ó. O numerador aqui é 4. Eu vou multiplicar o 5, então, por 4. Quanto que é 4 vezes 5? 20. 20. 20, muito bem. E aí, para finalizar, Daniel, o Dani, meu chegado, percorreu ali 5/8, né? Eu já sei 5/8 de 40. Eu já sei que 40 dividido por 8 é 5. Eu só vou pegar esse 5, então, e vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, que é igual a 25 quilômetros. Nessa questão de número 7, está acabando o nosso tempo, senão não vai dar tempo. Nessa questão de número 7, era para colocar as frações em ordem crescente. O que significa uma ordem crescente? Do menor para o maior. Do menor para o maior, exatamente. Na questão A, eu tenho todos os meus denominadores iguais. Se eu tenho denominador igual, eu vou pegar, então, o menor numerador. Qual é o menor numerador aqui? 22 3 28avos. Exatamente. Opa. Vou pegar aqui, então, o 3 28avos. Nossa, ficou estranho isso aqui. Vou fazer mais para cima. O 3 28avos, né? Que ele é menor do que qual dessas outras frações? Então, essa eu já usei. Qual que é a próxima fração aqui? 13 28avos. O 13 28avos. E aí, também já usei esse aqui. Qual é a próxima? 21 28avos. Pessoal, pode participar também. Não precisa ser só Esther, não, tá?
28 avos. Prof, era pra copiar, tipo, isso aqui, porque eu já, tipo, copiei aquele. Tá. Qual é a próxima, então, Guilherme? Aqui, qual a próxima fração? Com o denominador 28. 27 ou 22 na ordem crescente? Vai, gente. 22. 22. 22, que também é menor, então, sobrou aqui o 27 e 28 avos, né? 28. Ok. Aí agora aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque nós temos denominadores diferentes. Então, eu desenhei aqui 5 figuras iguais, né? E eu vou dividir. Eu vou dividir essa aqui, 2/3. Em quantas partes eu tenho que dividir essa figura, se eu fizer 2/3? 3. Em 3. Ok, então eu vou pegar essa figura aqui e vou dividir aqui, então, em 1, 2, 3 partes. Digamos que elas estão iguais. Isso aqui ficou meio... Eu acho que não vai dar tempo. Falta 1 minuto e 50 Qualquer coisa eu segundos. abro uma próxima aula, não tem problema. 2/3. E vou pintar, então, 2 partes. 4/5. Eu vou dividir em 5 partes, né? 1, 2, 3. 4, 5. 1/4. Eu vou dividir em 4. 1, 2, 3 e 4. 4. 1/3 vou dividir aqui em 3. Depois eu pinto as partes, tá? Senhor da glória. Dividir aqui em 3. E 1/2 vou dividir aqui em 2 partes, porque o meu denominador é 2. E vou pintar aqui. Pessoal, eu vou abrir a próxima aula só para a gente finalizar isso aqui, tá? Se não der tempo da gente terminar, e não vai. Então, 4/5. Vou pintar aqui 1/4, 4/5. 1, 2, 3, 4. 1/4, vou pintar aqui uma parte de 4. Não tá parando.